Pesquisa sobre intenção de voto no governo de São Paulo que foi divulgada hoje pela Atlas. Nela, Tarcísio de Freitas, do PL, está 6 pontos à frente de Fernando Haddad, do PT. Vamos ver na reportagem da Camila Olivo, que está aqui do ladinho. A pesquisa mostra, então, Tarcísio 6,5 pontos à frente de Haddad em São Paulo. Não está tão ruim assim, não, Felipe. Ó, vamos já subir aqui para os números. No cenário testado, o deputado, aqui um pouquinho mais para cima, aponta o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 49,1% das intenções de voto no primeiro turno, na disputa contra Fernando Haddad, que tem 42,6% dos votos. Nesse cenário testado, o deputado federal Kim Kataguiri aparece com 5% e o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, registra 1,2%. Então, esse é o primeiro cenário. Não está tão distante. Haddad não está num mundo tão distante aí de Tarcísio de Freitas, 6,5 pontos aí de distância. Esse levantamento da Atlas foi encomendado pelo Estadão e realizado entre os dias 24 e 27 de março de forma digital, viu, pessoal? Tem outros cenários também. Esse mesmo levantamento consultou eleitores sem o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerando a Simone Tebet. No caso da Simone Tebet, Tarcísio ficaria com 48,8% e a Tebet com 41,8%. Existem outros cenários, considerando, por exemplo, Márcio França, Geraldo Alckmin. No caso de Alckmin, Tarcísio com 48,4% e Alckmin com 41,4%. Vamos voltar aqui em Tarcísio e Haddad. Então, Tarcísio com 49,1% e Haddad com 42,6% dos votos. Nós estamos em março ainda em tempo de desincompatibilização, só no começo da pré-campanha eleitoral. Acredito que uma semana, 10 dias depois de Fernando Haddad ter, de fato, anunciado seu nome como candidato aí ao governo de São Paulo. E é o que a gente acabou de dizer. O que conta agora, né, Felipe, é a corrida para que Haddad faça o maior número possível de votos para Lula em São Paulo. Isso é o que importa. Quanto mais, melhor. O objetivo nem é ganhar, o objetivo é abrir esse número em São Paulo. Quanto mais votos para o presidente Lula Haddad fizer, o que o palanque puder alcançar, melhor, né? Vai ser uma corrida muito, muito, muito polarizada. A gente já vai falar disso para vocês já tem nova pesquisa falando sobre Lula e Flávio Bolsonaro. Então, quem conseguir correr na frente vai ganhar essa eleição e vai ser assim como a outra, por uma diferença mínima mesmo. Então, o que eles conseguirem fazer, qualquer mínima estratégia à frente do outro candidato é o que vai levar à eleição, a não ser que aconteça alguma coisa daqui para outubro que mude muito esse cenário eleitoral, que mude muito essa expectativa, a não ser que aconteça um tropeço aí no meio que a gente não esteja esperando, né, Felipe? Exatamente, Nira. Essa é a estratégia do PT, né? Fazer com que haja um candidato bom, conhecido, e que ajude o Lula a ganhar as eleições, né? Ter uma quantidade de voto em São Paulo para ajudar o Lula a ganhar as eleições, mesmo perdendo as eleições no estado de São Paulo, né? É bom lembrar que a eleição de 2022, né, o Lula teve uma diferença de menos de 2%, né, de voto em relação ao Jair Bolsonaro. Isso é menos de 3 milhões de votos, né? Ou seja, se o Haddad conseguir 3 milhões de votinhos ali a mais, vai ajudar o Lula no resultado final. Essa é a grande estratégia, né, do PT, que vai levar para o sacrifício uma das suas principais lideranças políticas e partidárias, né? Quando o Lula se aposentar, né, em 2030, né, caso ele ganhe as eleições, né, ou 2026, caso ele perca as eleições, é bom lembrar que a única pessoa que tem capacidade, né, de disputar uma eleição presidencial é o próprio Haddad, e o PT vai sacrificar essa sua liderança. Agora, Nele, tem um ponto interessante nessa pesquisa, 2 pontos interessantes, né? O primeiro ponto interessante é que não tem muita diferença quando você pega os nomes testados, Simone Tebet, Geraldo Alckmin e Haddad. Se eu não me engano, só Márcio França estava na casa de 30%, né? Mas 3 nomes, teoricamente, têm a mesma quantidade de votação, né, numa eleição contra o Tarcísio de Freitas. E a segunda questão que eu acho interessante é que você pode ver o copo meio cheio e meio vazio, né?
A liderança partidária do PT ficou feliz com esse resultado, clamando que só tem uma diferença de 6% dos votos, né, entre o Haddad e o Tarcísio. E o Tarcísio está vendo essa pesquisa muito boa também, porque ele está 1%, né, menos de 1% dos votos para ganhar o primeiro turno, né? Ou seja, os dois lados estão vendo, né, o copo cheio, né, na sua concepção. E um ponto interessante nesse resultado é que você vê que realmente é uma eleição polarizada, né? Os dois candidatos têm 40% da intenção dos votos, né? É uma eleição de dois candidatos só, né? Assim como a eleição presidencial, né? Isso pode ajudar e facilitar o trabalho do Tarcísio em ganhar as eleições no primeiro turno, né? Então o PT também tem que ter na sua estratégia e torcer para parecer um candidato competitivo também nessa eleição para o governo do estado de São Paulo, que possa ajudar a tirar voto do Tarcísio e empurrar e forçar o segundo turno nas eleições no estado de São Paulo.